Fala galera do YouTube, mais um vídeo começando por aqui. O canal está de volta e hoje é um dia especial. Vai rolar um seminário sobre glúteo gota. Eu estarei ministrando este seminário, então eu resolvi abrir um vídeo aqui para contar todos os bastidores para vocês, né? Mostrar um pouquinho do nosso lado de cá. E é isso, acompanhe aí com a gente este domingo. Hoje é 31 de agosto, então para fechar o mês com chave de ouro. Quando a gente fala de glúteo, a primeira coisa que a gente tem que saber é a diferença de glúteo e bunda. Então, assim, o glúteo, ele é o nosso músculo. E a bunda é quando a gente fala que é a camada de gordura que reveste por cima do glúteo. Então, todo mundo tem um glúteo por baixo. Algumas mulheres acumulam mais gordura, algumas mulheres acumulam menos gordura. E aí é quando a pessoa fala, nossa, mas eu não tenho bunda. Então, é quando a gente não tem essa camada de gordura muito acumulada e acaba ficando desbundada, tá? Então, quando a gente fala na musculação, a gente vai construir um glúteo e não a camada de gordura. Essa camada de gordura a gente trabalha em cima da dieta. Então, se a gente for comparar o glúteo de um homem e de uma mulher, é exatamente idêntico. Tá? Todos os músculos do nosso corpo são iguais. Então, quando vocês veem uma atleta no palco, elas estão com a camada de gordura baixíssima. Então, às vezes, você olha aquele físico de atleta e você acha que é gigantesco. E não é. Em proporção, em tamanho, ele não é gigante. Mas quanto mais músculo você tiver trabalhado, desenvolvido e menos o seu percentual de gordura, visualmente o seu músculo vai aparecer mais e vai dar a impressão de que você é gigante. Se a gente for tirar medida de circunferência, às vezes elas são menores que vocês. Outra coisa, às vezes a gente se compara com uma atleta lá no palco que acha que o glúteo dela é enorme e tudo mais. A gente tem que lembrar que quando a atleta sobe no palco, ele não está relaxado. Então, a partir do momento que eu piso no palco, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou estar assim o tempo inteiro. Com retroversão, lordose. Eu vou andar no palco assim. As poses com o glúteo para trás é assim. Vocês vão me ver de lado assim, ó. A pose engana muito. É ela que molda o físico em cima do palco. Então, às vezes, a pessoa tem um físico incrível e não sabe posar. E ela acaba ficando para trás de pessoas que têm um físico, às vezes, até inferior dela. Então, a pose manda muito. A pose impressiona, a pose muda completamente a estrutura de um físico. Tá? E aí, falando dessa retroversão também, tem muitas mulheres que têm essa lordose de deixar o bumbum empinado. Então, naturalmente, ela anda com o bumbum para trás, dando a impressão que o quadril é maior. E tem mulheres que realmente têm um quadril assim. Então, tem muita gente que anda assim, ó, a bunda para dentro. Isso vai dar a impressão que o seu glúteo é menor. E às vezes não necessariamente. Às vezes é uma retroversão do quadril que você anda assim, relaxado, e não tem a bunda para dentro, tá caindo. Assim, a sua bunda não vai ficar grande nunca. Então, são alguns pontos que às vezes vocês olham na internet e acabam se comparando. Então, são questões que vocês precisam avaliar para vocês não se frustrarem. E aí, quando a gente fala de glúteo, além da estética, que eu acho que é a parte mais essencial, é a funcionalidade do glúteo. Eu consegui fazer ela sobre a escada da casa, trabalhando glúteo. Por quê? Ela tem condromalácia no joelho. Então, qualquer flexão de quadril e de joelho, ela sentia muita dor. Então, a gente não conseguia trabalhar uma extensora, porque ela sentia dor. E todos os agachamentos ou movimentos de flexão de quadril eram muito limitados. Então, se eu pedisse para ela fazer um agachamento no fundo, ela não conseguia. Então, o agachamento dela era isso aqui. Como que eu vou colocar intensidade num exercício fazendo isso aqui? Não adiantava por carga, porque o movimento é limitado. Então, o que eu fiz? Comecei a trabalhar glúteo. Em 3 meses, ela falou para mim: hoje eu subo a escada da minha casa 5 vezes se for preciso, com 69 anos. Então, olha o quanto que o fortalecimento do glúteo é eficiente em todo o resto. Podem ver que nós, atletas, sempre fazemos uma pré-ativação antes de começar qualquer treino de perna. Então, sempre que eu vou fazer uma elevação pélvica, eu começo estimulando o glúteo com elástico para poder mandar esse estímulo e lembrar que eu preciso trabalhar o glúteo para deixar o exercício ainda mais eficiente. E a carga? O glúteo realmente é muito forte. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de colocar carga e o glúteo ele é trabalhado com muita força também. Então, principalmente pelos homens com preconceitos gigantes, desse pouco que eu acompanho. Exatamente. Eu não vou treinar porque não preciso.
homens, eles remetem muito ao treino isolado, né? Ah, vou lá ficar de 4 apoios na caneleira. Não, como eu falei, se você faz um agachamento profundo, com intensidade, com uma elevação pélvica, hoje, devido ao fisiculturismo ter crescido, você começa a ver que muitos atletas que começaram a fazer elevação pélvica melhorou. A gente fala os erros das Valentinas, né? Tem muito homem fazendo elevação pélvica hoje, mas realmente antigamente era um preconceito. E aí tem muito atleta também da época do old school que você vai olhar o físico, o cara é impressionante, mas chega no glúteo, tem uma densidade diferente, é uma maturidade diferente. Às vezes até desenvolve, mas não fica igual. Tem exemplos de atleta que hoje estão o quê? Precisando treinar glúteo, porque chega no palco, a bunda fica ali, tipo, diferente. Não tem a mesma maturidade que a parte de cima, do que os outros membros do corpo. Você fala assim, você quer se tornar atleta e você tem que escolher uma categoria, assim, tipo isso? Sua pergunta? O que o árbitro vê? Tipo, ele vai ver do corpo ou ele já tem um corpo específico? Tem essa questão que eu falei para vocês. A biquíni tem um modelo a ser seguido, a wellness tem um modelo a ser seguido e as outras categorias também. Então, quando você resolve competir no fisiculturismo, a gente fala que não é o atleta que escolhe a categoria, é a categoria que escolhe você. Então, assim, se eu quisesse me tornar uma biquíni hoje, seria possível? Seria. Eu me daria bem? Não. Porque a biquíni tem um físico mais alongado, é menor. Então, se eu quisesse me tornar uma biquíni hoje, seria muito difícil. Então, você vai construir e vai escolher competir dentro do que o seu físico, a sua genética ele já te proporciona. Tem como encontro? Tem, mas talvez não seja o melhor caminho e talvez você não tenha bons resultados. Então, sim, o árbitro ele julga cada categoria de acordo com um físico que já é específico, tanto no masculino quanto no feminino. Abdômen é um músculo. E todo mundo tem. O que vai definir você ver ou não o seu abdômen é a camada de gordura. Então você só vai conseguir ver o seu abdômen se você estiver seco, se você tiver baixo percentual de gordura. Não adianta fazer 1000 abdominais. Então nós mulheres não treinamos abdômen porque o abdômen é um músculo. Se você está com a cintura assim, começa a treinar abdômen, o que vai acontecer? O seu músculo vai aumentar, sua cintura vai largar. Então, às vezes a mulherada fica lá aqui, ó, oblíquo. Quanto mais você treinar o oblíquo, maior vai ficar o seu abdômen, não vai ficar menor. É isso que você vê? Então, abdômen não diminui, linha de cintura, pelo contrário, se você já tem um abdômen fortalecido e for hipertrofiar com carga, seu abdômen vai aumentar. E aí você tem a camada de gordura, vai ficar maior ainda. Então, o abdômen, a cintura só diminui com dieta, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. De pé e de joelho. Então aqui a gente poderia afastar um pouquinho mais, só que se a gente afasta o pé, esse joelho tem que afastar também, tá? Não adianta afastar o pé e o joelho ficar para dentro. Então aqui a gente poderia aumentar aqui um pouquinho a distância dos joelhos na hora de fazer. E a elevação pélvica, vocês têm que pensar que tem um cabo de vassoura aqui nas suas costas. Então a sua pélvica não pode ser isso aqui, ó. Ela tem que ser isso aqui, ó. Tá? O tronco fecha e abre. Esse é o movimento. Porque se você faz isso aqui, sua lombar vai puxar. Você não vai conseguir chegar em 200 quilos aqui nunca, tá? Porque você está forçando só a sua lombar. Então, vamos lá, de novo. Ó, tenta se posicionar mais para cima. O apoio nas costas é sempre aqui na linha do sutiã. Tá? O que não pode acontecer? Quando você descer, você ficar saindo do lugar. Aonde posicionar as costas, ele fica e não sai. Ó, ainda tá fazendo isso aqui, ó. Tá? Quando você vai fazer esse movimento. Pode sempre olhar para frente, porque é uma coisa que faz com que você não faça isso aqui, querendo jogar impulso lá para trás. Sempre olhando para frente, vocês podem ver no vídeo, eu tô sempre olhando para frente, tá? Então, descer o quadril, na hora de subir, tenta não deixar todo mundo fazer isso aqui, ó.
fazer essa passadinha, é legal vocês colocarem no início do treino de glúteo, tá? Ou até entre um exercício e outro, porque é pra fritar mesmo, sabe? Para tirar o restinho, deixar o glúteo em contração o tempo todo. Então parece pouco, mas não é, porque você está fazendo força e o glúteo está contraído durante todo o movimento. Aí o que você vai fazer? A gente vai deixar o glúteo em 45 graus, então você vai dar uma leve flexionada no seu quadril, seu joelho é sempre para fora e o passo é curtinho mesmo. Vai de acordo com a tensão do elástico. Então você faz lá 10 de um lado, 10 do outro, normalmente eu peço para fazer 10, 10, 10, 10, tá? Vamos lá, 10 de um lado, 10 do outro. Sempre forçando o joelho para fora, tá? Incluir essas variações para você trabalhar de formas diferentes. Então, uma mulher que já está ali jogando glúteo 3 vezes na semana, é legal você trabalhar essa variação, até para não ficar toda vez a mesma coisa. Então, a variação também serve para isso, deixar o treino um pouco mais motivador. Eu fico com o mesmo treino, às vezes, por 8 meses. Então, as pessoas ali habituais não têm essa vontade todo dia de ficar com a mesma coisa. Então, você inclui essas variações como forma também de variar o treino e dar um estímulo diferente. Então, vou fazer um exercício novo. A pessoa vem mais motivada. Então, a variação também pode cair muito bem nesses casos. Percebe que o quadril dela está indo um pouquinho para frente? Percebe que o tronco está mais atrás do quadril? É interessante que a gente consiga trazer esse quadril um pouco mais empinado. Vocês podem até descolar um pouquinho do banco. Isso. Aí, ó, já dificultou mais. Tá? Um pequeno ajuste do tronco. Foi? Vai lá na frente agora. Quando for lá na frente, não deixa fazer a retroversão, gente. Empina o bumbum e mantém. Outra coisa, às vezes a abdutora ela não é tão pesada. Então, o que acontece? Vai ter gente que vai querer colocar uma anilha pendurada aqui. Aí eu fazia muito isso, até que estoura o cabo. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar variações. Então, lá onde eu treino, já zerei a abdutora. Quem treina lá sabe, não é tão pesado. Então, essas variações servem para a gente conseguir dar uma intensidade maior sem uma estrutura, né? Então, a gente não tem o que fazer com uma abdutora leve. Então a gente vai fazendo essas variações. O que eu gosto? Pode colocar um elástico aqui, porque daí você vai dar mais tensão logo nesse início do movimento, que é a parte mais difícil. É uma forma de aumentar a carga quando não tem carga. Fazer em 2 tempos, gosto bastante também, obriga a pessoa a contrair o glúteo. Então você vai abrir e fazer 2. Tá? Faz 2 vezes lá no finalzinho. Isso aí dá aquela contração máxima no glúteo, que é uma forma de você variar ou aumentar a intensidade também do exercício. Correta é quando o carro está arrastando. Não tem colocar o pé também na direita dela para frente também. Então, na outra lado ela fez assim. Aí agora eu estou pedindo para fazer assim para vocês verem que tem essas duas formas, tá? Normalmente quando o pé está à frente, fica um pouquinho mais pesado. Dificulta um pouquinho. Eu ia perguntar sobre a altura da polia, eu já vi também a variação, uma dúvida que eu... É no coice? No coice aí também, que usa lá na altura do joelho. Na altura do joelho ou quando usa lá embaixo mesmo. Tá, na extensão a gente tem essa variação, mas na abdução é no tornozelo mesmo. A não ser que ela vai prender o negócio dela no joelho. Então o cabo tem que estar na direção de onde é a força. A força está aqui, então o cabo tem que estar na mesma linha. Tá? Se eu colocar aqui, o cabo vai fazer isso aqui, uma diagonal. Então o cabo é sempre em direção da força. Isso para tudo. Tríceps, bíceps. O cabo sempre tem que estar sempre puxado reto. Tá? Perpendicular ao eixo da força. Então aqui no caso, ela vai abrir para o lado e o cabo vai reto, tá vendo? Vai lá. Ó, esse joelho, consegue esticar ele totalmente. Isso, agora um pouquinho mais devagar. E não precisa abrir muito. O movimento é isso aqui só, até aqui, ó, diagonal, tá? Porque aqui eu já começo a forçar muito meu lombar. Então não precisa, é contração.
e deixar devagar o movimento. Ó, sem dobrar esse joelho. Deixa eu ver se pode ir pra frente. Tá vendo como com uma plaquinha a gente consegue fazer muito bem o exercício? Não precisa soltar a carga, porque senão não vai ter como ela fazer um movimento tão correto dessa forma. Então aí tem essa posição que vai para trás e para frente na abdução, tá? Por isso que vocês não manteriam a apneia, tá? Existe uma técnica perfeita de respiração para treino de força? Existe, mas no cotidiano, dificilmente você vai fazer 15 repetições lembrando, eu tenho que puxar, agora tem que assoprar. Não, você vai respirar normalmente, dentro do seu conforto, não vai fazer a apneia. Agora, uma pessoa que já é avançada, que faz um treino com uma carga bem excessiva, chega nessas séries mais pesadas, a gente precisa se concentrar um pouquinho mais. Então, num agachamento, por exemplo, eu puxo o ar, quando está muito pesado, puxo o ar, eu vou descer segurando, eu vou travar. Na hora de subir, que é a hora de explodir, eu solto, tá? Então isso vai muito de acordo com o treino. Agora eu não fico pensando na minha respiração em todos os exercícios. Lembrar que você solta do meio pra cima. Desceu, travou e solta. Na hora que você vai fazer a força máxima, é a hora de soltar o ar, tá? Então numa série muito pesada, é interessante você conciliar. Ao decorrer do treino, quando você já está pegando uma carga muito pesada, é porque você já está com essa experiência no treino, então você vai conseguir fazer. Agora uma pessoa que está começando, não tem como ela concentrar no exercício, execução, respiração. Então geralmente eu fico do lado dos meus alunos e falo assim, respira, lembrando de respirar, mas não que ela tenha um momento exato de respirar.